Canal Brasil Pátria do Evangelho, 35ª palestra, conclusão. O comportamento cristão, terceira parte, início. Na família, conhecemos a importância imensa do Instituto da Família, cujas origens sagradas, consoante nos confidencia Emmanuel, estão na esfera espiritual, reunindo via de regra na terra aqueles que se comprometeram no pretérito, tendo em vista suas carências evolutivas e a necessidade de cultivar e desenvolver aqui a fraternidade real. Nunca foi tão necessário o cuidado com a conduta no lar, entre cônjuges, bem como entre irmãos, e por extensão, entre a própria parentela. Mas é sobretudo no seio da família tipicamente cristã que a espiritualidade maior faz repousar as esperanças do Cristo, por duas razões fundamentais. É no seio de tais lares que poderão encontrar abrigo seguro as numerosas falanges que estão descendo à terra por meio da reencarnação. Isto posto, a felicidade doméstica não deverá ter alicerce na dependência exclusiva do bem-estar econômico, das condições de conforto e luxo, o que nem sempre está possível a todos em face das provas a que estamos submetidos. Dizia Saint-Exupéry que só há um luxo verdadeiro, as relações humanas, e nos cabe acrescentar relações humanas à luz do Evangelho. Claro que a felicidade doméstica a que nos estamos referindo é a felicidade real, que não existe em função de fortuna e do luxo. É a felicidade verdadeira, nascida do desenvolvimento espiritual, da fé viva e do verdadeiro amor, que deve presidir a união dos seres em família. É um dever do cristão trabalhar em prol da estrutura familiar, fortalecendo a própria sociedade. Não precisamos ter uma sensibilidade aguçada para sentir que as famílias cristãs têm vivido os mesmos problemas das famílias comuns. Problemas de relacionamento, desequilíbrios emocionais, adultérios, filhos rebeldes, etc. Por que isso está acontecendo? Quase sempre é devido a ser apenas uma ou outra pessoa do grupo familiar a buscar um maior contato com a espiritualidade. Raramente é a família toda. Trabalhou-se com a cobertura, esquecendo do alicerce. Lembremos a frase de André Luiz: começa na intimidade do templo doméstico a exemplificação. Não releguemos jamais a segundo plano a responsabilidade de cada um de nós para a realização do culto evangélico em nossos lares, nunca forçado como se fosse uma obrigação penosa, mas com alegria pela excessiva função que ele tem, propiciando a cada santuário doméstico a presença de Jesus. Na vida conjugal, as estatísticas revelam que mais de 50% dos casamentos terminam em separações, o que demonstra que há muito desajustamento na relação conjugal. Vemos na relação conjugal a presença do tédio, da falta de diálogo, da traição, da ausência, do respeito, o que nos leva a pensar que os cônjuges adentram o casamento totalmente despreparados para a vida a dois, que exigirá um ato de compartilhamento e renúncia de ambos os lados. Espíritos superiores asseveram que o casamento deve gerar união e não fusão, porque cada um dos cônjuges deve alimentar seus ideais que devem ser comunicados ao parceiro a fim de que juntos possa ajustar a melhor maneira de consumá-los. Infelizmente, na maioria das relações, o casamento é uma forma de legalizar o ato sexual, sobretudo para o elemento masculino, que, em muitas situações, em razão da libido descontrolada, exigirá a relação sexual em períodos de enfermidade, de ciclo ovulatório e menstrual da mulher. Aprendemos com outros benfeitores espirituais que o sexo é a parte menos significativa do casamento, que deve ser mantido através do amor-ternura e do amor-amizade, onde o afeto e o respeito não permitirão que o tédio domine as emoções dos cônjuges. O casamento é como uma planta delicada que deve ser regada diariamente com amor e amizade, porque, antes de sermos parceiros conjugais,
Não podemos esquecer que somos filhos de Deus, portanto, irmãos que procuram ajudar um ao outro em suas trajetórias evolutivas. Assim sendo, a atitude cristã no casamento sempre será de fidelidade, ternura, respeito e tolerância, ciente de que o mais evoluído ou o mais esclarecido do ponto de vista religioso deve ser aquele que mais oferecerá atitudes de amor, cedendo e silenciando quando seja necessário para a harmonia conjugal, buscando forças na oração. Dentro da lei de evolução, é sempre tempo de recomeçar, de reconstruir, e nesse sentido devemos unir os casais. Como? Procurando formar em cada casa voltada ao Evangelho pessoa ou pessoas capacitadas no assunto. Pessoas equilibradas, com bastante conhecimento, com experiência no casamento e, se possível, com entendimento na área da psicologia. Nos usos e costumes, a simplicidade sempre foi uma marca nos cristãos dos primeiros tempos. Jesus sempre recomendava que, para segui-lo, deveriam as pessoas deixar os bens e os prazeres mundanos. Temos um grande exemplo dado pela espiritualidade em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 4, com o título Os Infortúnios Ocultos. Trata-se de uma senhora de poder aquisitivo alto que poderia fazer uso do supérfluo e, apesar disso, vestia-se com muita simplicidade para que o luxo não viesse a insultar a miséria. Esse recado deve encontrar ressonância maior naqueles que expõem o Evangelho e atendem ao público. Se o Evangelho busca levar ao homem a simplicidade e o desenvolvimento das coisas materiais, esse recado não soa bem-vindo de uma fonte de ostentação. É natural que uma pessoa que começa a desvendar as belezas espirituais passe também a questionar a si mesma ou aos companheiros sobre aquilo que costumeiramente fazia. Vale lembrar que o bom senso deve sempre prevalecer. Nada de radicalismos. A simplicidade não deve chegar ao extremo, passando a ser uma forma disfarçada de se aparecer. O entendimento do desapego aos bens materiais não pode transformar-se em fanatismo. Convivência com pessoas difíceis. Não é fácil a tarefa de transformar o psiquismo de alguém, porque muitas vezes estaremos diante de espíritos que há vários séculos estão mantendo uma conduta irregular, divorciados do bem e da verdade, de forma que nem o sofrimento será capaz de romper imediatamente essa cristalização no erro. Assim sendo, teremos que exercitar a compaixão ao nos depararmos com pessoas difíceis, agressivas, maldosas, levianas, libidinosas, materialistas, porque compreendemos que elas estão num patamar evolutivo inferior e passam a ser nossos professores no campo moral, pois teremos que ofertar o melhor de nós para ajudá-las e para não perdermos o equilíbrio emocional. Essas pessoas poderão estar em nossa família, nos ambientes de trabalho e nos relacionamentos sociais. Portanto, nossa tarefa será de semeadura, ciente de que a terapia do tempo, através da reencarnação, produzirá seus efeitos benéficos e progressivos. Não devemos violentar a liberdade de consciência de outrem, de tal sorte que os nossos exemplos e as orientações verbais serão apenas propostas, pois não se impõe transformação moral, tratando de um convite para que a pessoa reflita e, por livre e espontânea vontade, opta para mudar-se para o bem. Frise-se que os gestos de afeto serão de suma importância para o acolhimento desses indivíduos, haja visto que o Espírito Joana de Ângeles nos ensina que nenhum investimento de amor é perdido, por marcar profundamente o espírito ainda rebelde que, mais cedo ou mais tarde, acabará por render-se ao amor que planifica e traz sentido existencial. Cuidado para que não sejamos nós as pessoas difíceis, de caráter instável e intransigente, a tumultuar os relacionamentos à nossa volta. Nos vícios e distúrbios, uma certeza todos nós temos: somos todos portadores de grandes vícios e distúrbios, visíveis e invisíveis, que nos caracterizam como seres espíritos imperfeitos. Os visíveis são aqueles que os nossos sentidos já podem perceber, dado sua materialidade. Por exemplo,
o adultério, a homossexualidade desregrada, o materialismo, a gula, o uso de tóxicos, narcóticos e alcoólicos. Os invisíveis são aqueles que nos são indiferentes. Exemplo, orgulho, egoísmo, presunção, etc. Sem dúvida os mais difíceis de serem combatidos. Reconhece o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. No viver com o Cristo, as situações trazidas à baila nesse texto convidam-nos a viver sintonizados com Jesus, esforçando sempre pelo bem comum, para que possamos ser um instrumento da paz, consoante o pedido de Francisco de Assis em sua famosa prece. Numa belíssima etimologia, os espíritos superiores nos convidam a permanecer nas alturas, isto é, com a vibração elevada, jamais sintonizando com o mal, que é tudo aquilo que se afasta do bem. Ele relembra a passagem do sermão profético, no qual Jesus, em dado momento, assevera que aquele que estiver no eirado não desça, e quem estiver nos campos das montanhas não volte à cidade. Trata-se de uma proposta de fidelidade ao bem, sobretudo nesse período de transição planetária, onde o mal e a agressividade tentam tumultuar os corações humanos. Permaneçamos fiéis ao amor pregado e vivido por Jesus, porque, infelizmente, muitos indivíduos acabam afrouxando no campo moral e se permitem pequenas concessões morais, vindo a entrar em sintonia com espíritos equivalentes, complicando o rumo de suas vidas na Terra. Joana de Ângeles também nos adverte de que a atitude é a nossa radiografia moral, portanto busquemos nos fortalecer na prece e no estudo, para que possamos entrar em sintonia com as energias superiores da vida, que nos estimularão a viver o bem em regime de plenitude e em qualquer situação, lembrando que o eminente codificador do Espiritismo diz que reconhece-se o verdadeiro cristão pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações, procurando ser hoje melhor do que ontem. Perseveremos nas condutas cristãs para que os nossos gestos possam representar a presença do Cristo na Terra. Conclusões. O descuido da vida cristã acarreta sérios problemas. O cristão não pode tomar as coisas de qualquer maneira. O nosso cotidiano é sempre uma alternativa entre a vida e a morte. O tempo é curto e a vida terrena é uma preparação para a eternidade. O profeta Jeremias exorta-nos: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias 48:10. Costuma-se dizer que o cristão pode abrasar-se, porém nunca oxidar-se. Jesus, em carta à igreja de Laodiceia, exorta: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. William Barclay, comentando esse degrau da ética do comportamento cristão, diz: devemos manter nosso espírito sempre em alta. Espírito fervoroso é espírito que transborda em amor por Deus e pelo próximo. Ilustra-se esse fervor como uma vasilha de água fervendo no fogo. Foi exatamente nessa dimensão que Jesus advertiu a igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3:15 e 16. O que se requer do verdadeiro cristão é que ele seja fervoroso de espírito, isto é, uma pessoa entusiasmada e apaixonada pela salvação das almas. Quem serve ao Senhor está servindo ao seu próximo, e quem serve ao seu próximo está servindo ao Senhor. Jesus coloca esse assunto da seguinte maneira: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Mateus 25:40. O salmista, no início do ingresso ao templo, declara: servi ao Senhor com alegria. E esse sentimento deve ser constante no serviço cristão. O cristão deve ter prazer no que faz servindo ao reino de Deus. Por isso mesmo aconselho o apóstolo: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Quem não vive para servir, não serve para viver. Elizabeth Gomes, em seu livro
Ética das Pequenas Coisas diz: Deus espera de seus filhos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus um padrão de excelência em tudo. Nesse lado da glória, não atingimos perfeição, no sentido de não errarmos, mas somos aperfeiçoados a cada dia, à medida que nos achegamos àquele que cumpre em nós o querer e o realizar. A vida cristã é uma experiência que se renova a cada dia em nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Referências bibliográficas. Por favor, leiam com atenção as referências bibliográficas. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda.